mas não tem a mínima noção real do que é esse mundo espiritual. E eu percebo, ao longo dos anos na igreja, eu percebo que muitas pessoas vivem uma vida totalmente natural, mas não percebem as influências do mundo espiritual por trás disso, né, que conduz essa vida, entre aspas, né, essa vida natural. Mas a minha pergunta é o seguinte: você é uma pessoa, além de pastora, há muitos anos, há mais de 20 anos, você é uma pessoa que tem também uma vida profissional. Você é formada em contabilidade, você é graduada em serviço social, você trabalha no mercado imobiliário, você tem a sua imobiliária. Então, entre aspas, também você tem uma vida profissional ativa nesse mundo, além de ser pastora. E aí, me responda isso. E, diante disso, você vivendo essa vida natural, digamos, na sua profissão, na sua carreira, e também como pastora, diante de tudo isso, como você liga isso ao mundo espiritual? Afinal de contas, o mundo espiritual, então, é real sobre esse mundo natural. Exatamente. Na verdade, o reino, ele é dual, né? Existe uma dualidade no reino. Então, o reino, ele é espiritual, primeiramente, e depois ele é natural. E nós precisamos conviver, né, nessas duas dimensões. É exatamente isso que muita gente se perde, né? Então, muitas pessoas acabam vivendo mais o reino natural, esquecendo do reino espiritual, quando, na verdade, nós precisamos, né, caminhar com os dois na mesma intensidade, ter a noção dessas duas dimensões que influenciam diretamente a nossa vida espiritual e cotidiana. Então, o reino espiritual, ele é real, né? Esse é o primeiro. Espiritual, ele é real. Ele é mais real do que eu, do que você, do que essa mesa que nós estamos tocando, né? Do que as pessoas que estão aqui no nosso podcast, nos bastidores, né? Que o pessoal não está vendo, mas nós estamos vendo. O reino espiritual, a primeira coisa que ele é real, né? E depois ele é dual, né? Então, existem essas duas dimensões que nós precisamos aprender a conviver. Até porque nós estamos falando, tem muita gente nos assistindo, e vai ter gente que tem a mesma fé que nós, né, e vai assimilar bem isso que está falando, mas tem gente que vai dizer: eu nem acredito que existe demônio, eu não acredito que existe nada além daqui, a vida é aqui, o mundo é aqui, né? E isso faz alguma diferença, digamos, interfere no mundo espiritual, muda alguma coisa, ou essa pessoa está só se enganando com esse conceito? Elas pensam que acreditam, elas imaginam, pelo fato, às vezes, até de participar de uma igreja, elas acreditam que estão vivendo o reino espiritual, quando, na verdade, elas não têm o entendimento do que é o reino espiritual, né? Mas, falando de realidade, se nós cremos em Deus, né, nosso Deus, ele é espírito, e os adoradores o adoram em espírito e em verdade, né? Então, a partir do momento que a gente entende que Deus é espírito, ele faz parte do reino espiritual. Então, se ele faz parte, uma coisa está entrelaçada à outra. A gente não pode dividir. E se existe o reino espiritual, existe também os seres espirituais, né? Logo a gente vai falar um pouquinho, pincelar sobre isso, né? Porque eu acho que seria um tema para um outro podcast, que seria justamente a batalha espiritual, que muitas pessoas vivem uma batalha espiritual, né? Por isso, muitas vezes, tem problemas no casamento, problemas financeiros, né, no trabalho, em todos os sentidos da vida, e não imaginam que estão enfrentando uma batalha espiritual, né? Mas é um outro tema. Eu acho que hoje a gente vai falar, né, sobre o reino, sobre as experiências, o lado bom, né, de viver no reino espiritual, mas em um segundo momento a gente pode estar trazendo esse tema aqui para o GeraCast, falando sobre a batalha, porque isso também faz parte. E dentro da batalha espiritual nós temos os seres, né? Os seres da maldade, que seriam os demônios, e nós temos também os seres do bem, vamos chamar assim, que são os anjos, sem entrar, né, em particularidades, né, de hierarquia de anjos e demônios. Isso tudo a gente pode trazer num próximo tema, que seria da batalha. Mas, né, a grosso modo, o que é que a gente pode dizer? Que o mundo espiritual, ele é real, ele é dual, né, e
anjos e demônios fazem parte aí da nossa vida e da nossa experiência cotidiana. É interessante isso. Agora o pastor Samuel vai entrar, eu já estou atropelando aqui, eu empolguei agora aqui com esse assunto. É interessante isso porque muitas vezes as pessoas pensam em batalha espiritual como sendo o todo do reino espiritual, né? E sendo que, na verdade, o reino espiritual é uma coisa que dentro dele tem as suas nuances, né? E tem os seus devidos aspectos, digamos, né? Então, tem o reino espiritual, que dentro do reino espiritual tem os seus seres, tem seu sistema, não é isso? Isso. Tem seu sistema de governo, tem suas Isso. regras, suas normas. E também, como ele é dual, que você fala, até para o pessoal poder entender, é a questão do bem e do mal, é isso que quer dizer? Exatamente, veja, do bem e o mal, né? Céu e inferno, sim ou não. Então, quando a gente olha para o reino como um todo, a gente vê que existe uma dualidade. Então, o reino espiritual, ele é espiritual e ele é natural. Existe uma dualidade. E a gente precisa aprender a conviver com essa dualidade. Entendi. E aí, nesse caso, então, voltando ao raciocínio, o reino espiritual, ele é o todo, que tem seu sistema, suas regras, suas normas. Hierarquias. Suas hierarquias. E seus seres. Seus seres. e que, com isso, dentro, como ele tem essa dualidade, né, também tem o bem e tem o mal dentro do próprio reino espiritual, é onde, por situações, ou por propósito, ou por razões, tem suas batalhas. Não é assim? Exatamente. Porque a maioria das pessoas que eu vejo, quando fala de reino espiritual, não sabe separar, como você está colocando aqui agora. Coloca só batalha espiritual. É só batalha espiritual, e aí fica só nesse campo da batalha espiritual. A batalha, ela faz parte do reino, mas ela não é o reino. Entendi. Então, já tem aí, pastor Samuel, o assunto, eu disse que seria milhares de vezes, está vendo? Sim, já sim. tem assunto aí, já para